Então, agora, vamos fazer o seguinte. Então, vamos, né, definir, né, uma regra. De novo, vou usar a regra da mão direita. E isso daqui vai me dar, né, a polaridade, vamos dizer assim, tá? Né? Se a corrente, né, ela é positiva ou se ela é negativa na minha análise, tá? Então vamos pensar assim, tá? Vamos supor de novo que eu tenho uma corrente, ela está saindo e eu tenho aqui uma linha imaginária que é a minha linha de integração. Então, eu vou fazer a integral de B escalar dl e eu preciso, então, definir quem que é o meu dl. Ah, você saiu picando isso? Vamos sair picando ele, né? Por exemplo, esse pedaço. Esse pedacinho, vou pegar uma outra cor aqui. Esse pedacinho, então tem um dlzinho aqui. Eu quero o vetor dl. Então, o vetor dl aqui pode estar ou apontando para cá, ou apontando para a direita. Quem que vai ser o meu dl? Eu que vou escolher, tá? Eu que vou escolher. Vamos supor que eu escolha, então, como eu fiz antes, a integração, né, no sentido anti-horário. Regra da mão direita. Vê o meu desenho. Regra da mão direita. Se eu estou agora no sentido anti-horário, estou percorrendo o meu circuito no sentido anti-horário, né, o meu dedão vai apontar para fora da tela. Então, isso vai dizer para mim que correntes que estão no mesmo sentido do meu dedão, ou seja, para fora, vão ser correntes positivas. Tá? Então, essa corrente que está aqui, desenhada da maneira como está, ela é positiva ou ela é negativa? Então, aqui tem uma corrente saindo, e de acordo com o que eu coloquei ali, essa corrente ela é positiva. Mas eu poderia ter escolhido fazer isso de maneira diferente, né? Se eu tivesse agora escolhido colocar, né, a integração no sentido anti-horário. Esqueci de colocar aqui, então aqui é o meu dl, está aqui, ó. Esse é o meu vetor dl. Agora o meu vetor dl está no outro sentido. Sentido contrário. Então agora, o meu sentido de integração é no sentido horário, né? Horário. Então, tudo que tiver no sentido horário, definido pela regra da mão direita, vai ser positivo. Eita, então agora pergunto: a corrente que está aqui, ela é positiva ou ela é negativa agora? Agora ela está contrária, ela está saindo, enquanto que o positivo, meu dedão, está apontando para dentro. Então agora, dada essa minha escolha, essa corrente agora ela não é mais positiva, agora ela é negativa. É por quê? Porque eu preciso disso, porque a lei de Ampère não morre nisso aqui. M0 e a corrente que está trespassando ali. Então, no primeiro caso, né, quando eu estou no sentido, né, horário, desculpe, anti-horário, esse camarada que está aqui é
positivo, vai entrar na minha equação aqui positivo. Agora, se eu escolher o sentido contrário, aí sim, o sentido horário, então a corrente que vai aparecer aqui na hora que eu for resolver o exercício, eu vou ter que colocar ela com valor negativo. Nossa, ficou parecendo um pontinho. Tá? Então, essa é a minha definição de sentido de integração e de polaridade de corrente. Positivo, negativa, né? E positivo. Beleza? Então, eu poderia colocar aqui, eu até tinha colocado, né? Então, são observações. Então, eu sei o que é positivo e o que é negativo. Eu escolho, né? Se a minha linha imaginária ela é fechada. Outra observação. Então, e quando, pergunta, né? E quando temos mais de uma corrente? Quando a gente tem mais de uma corrente, o que que manda? Princípio de superposição. O que é o princípio de superposição? A gente aqui só está fazendo isso o tempo todo, na verdade, né? A gente só está usando o princípio de superposição. E o princípio de superposição diz para mim que a gente está fazendo o quê? Sempre fazendo somas, né? Cada corrente coloca sobre a linha imaginária, a minha linha de integração, né? Coloca um campo magnético. Qual que é o campo magnético total se eu tenho várias correntes ali, né? A soma de cada uma delas. Campo a gente soma, sempre como a gente tinha campo elétrico para diferentes cargas, a gente calculava o quê? No ponto, a soma de cada campo elétrico. A integral é soma. Campo magnético, a mesma coisa. Você tem várias correntes, cada uma gerando naquele ponto em questão um campo magnético. Qual é o campo magnético naquele ponto? A soma de todos os campos magnéticos, né? Então, se isso, né, é assim, então, de novo, vamos agora pegar, né? Porque agora eu tenho várias correntes. Vou chamar esse cara aqui de uma corrente. E 2, uma corrente. E 3, entrando. Uma outra corrente. 4 aqui. Uma outra aqui embaixo. Também saindo. Uma IN, né? E aí, né? Se eu pego agora a minha linha imaginária, né? Minha linha imaginária. Né? E aí agora a lei de Ampère nessa brincadeira. Eu vou fazer essa integral sobre a minha linha imaginária, né? Que é a minha linha amperiana. Lembra que lá na lei de Gauss eu colocava aqui, ó, superfície gaussiana, só para lembrar, né? Aqui a gente pode colocar uma linha amperiana, essa uma que eu tracei ali, escalar dl, um pedacinho dessa linha, vai ser igual a m0. Quem então? Olha, todo mundo que está lá. I1 mais I2, todo mundo que está dentro. Se tiver aqui, ó, um I5 aqui, tiver um I6 aqui, quem que vai entrar na soma? I1, I2
e 3 e 4 mais, né, quantos estiverem lá dentro, e o I5 e I6. Não conta porque eles estão fora. Então aqui é só quem está, né? Só quem está dentro. Né? Esses caras estão aqui. Agora, vou optar por. Eu que vou escolher, tá? Eu que escolho. Vou optar por fazer, né, a minha integral, né? Colocar o meu DL no sentido horário. Então, tudo que tiver, né, no sentido horário pela regra da mão direita é positivo. Então, pela regra da mão direita, quem está entrando é positivo. Então, quem que é positivo aqui? E 3 é positivo. E 4 é positivo. Né? Positivo, positivo. E quem que é negativo? Quem está saindo. Saindo. E 1, e 2, e N. Todos esses casos aqui são negativo. Então, aqui, e 3 e 1 negativo, e 2 negativo, e N negativo. E os outros caras aqui, positivo. Ah, e 1 igual a 1 ampere. Não, a hora que você substituir aqui para resolver qualquer exercício, e 1 é menos 1 ampere, porque você escolheu o sentido. Física, a gente sempre vai ter essa liberdade. O que é positivo ou negativo, a gente acaba escolhendo, tá? Sempre. Beleza? Então, com isso daqui, eu acho que eu falei tudo a respeito de Ampere, tá? Então, a gente pode partir agora, né, para dar alguns exemplos, né, algumas aplicações da lei de Ampere. Tentando aproveitar aqui o espaço. Melhor. E só para marcar aqui, né, vou chamar de linha, um verdinho. Minha aula é muito baiana, né? Colorida, né? Ah, eu não posso falar baiano mais, porque, né? Bora lá, então, fazer umas aplicações. Eu não vou escrever, vou conversar com vocês explicando o problema e vou resolver, tá? Então, o primeiro caso aqui é um fio retilíneo, né, de seção reta A, né, retilíneo com corrente homogeneamente distribuída.
Isso não existe, mas eu já vou explicar para você. No volume. Se a gente tem um condutor elétrico, por exemplo, um fio de cobre, né? A corrente elétrica, né? Esse cara tá, né? Se tem uma corrente elétrica passando por ele, essas cargas elétricas que estão em movimento, se a gente pensar com convenção, que são cargas positivas, no caso, se é cobre, são elétrons, né? Então já vamos pensar aqui, né? Então, se esse aqui é um fio de cobre, que é um metal, um condutor, então esses elétrons que estão em movimento, né? Eles estão aonde? Na superfície desse cara. Por quê? Porque ele é um condutor. Lembra quando a gente pensa, né, que, né, a gente coloca a carga elétrica ali, elas no condutor elas estão livres. Então os elétrons livres para se movimentar, né, num condutor vão se repelir, né, devido à repulsão coulombiana. Lembra, né? Isso a gente usando o Gauss viu que o campo elétrico dentro do condutor tem que ser sempre zero, né? A gaiola de Faraday funciona, né? Sistemas de isolamento elétrico funciona por conta disso, né? Então, esses elétrons estão na superfície. Então, quer dizer que essa corrente, na verdade, ela se estabelece, né? O movimento, corrente pensando em movimento de cargas, né? Ela se estabelece aonde? Né? Na superfície. Então, aqui, né? Tem uma corrente. Se a corrente está... Se eu tenho uma corrente, na verdade, né? Para a direita, você tem cargas elétricas, sentido contrário, né? E ela está na superfície. Então, as cargas elétricas com velocidade. Corrente vai no sentido contrário, convencionado, Benjamin Franklin, 1700 bolinha, né? É 1700 bolinha mesmo, por incrível que pareça, é 1700 bolinha. Então, não tem corrente aonde? Aqui no meio. Então, essa é uma região aqui, ó, livre de cargas. Tá, e aí qual que é o meu problema? Meu problema diz que não é esse o caso. Ele está dizendo para mim que a corrente, ela, diferente disso daqui, ela está distribuída em todo o volume do meu fio. Por isso que eu tenho que fazer essa ressalva aqui, tá? Então ela está distribuída em todo o volume. Tá? Então ela está homogeneamente passando pelo fio. Né? Então vai ser algo legal de fazer, vai ser proporcional à área. Né? Então as cargas estão, né, contrário disso aqui. Então, se eu olhar de frente esse cilindro, né, então eu vou pensar aqui, ó, esse cilindro, olhando de frente, tem um raio, né, é rão, então tem corrente em toda essa parte que está passando por aqui. Tem corrente, tem cargas elétricas passando por tudo quanto é essa área. Essa é a seção reta do cara. Porém, se eu pegar só uma fração,
e pensar aqui, ó, agora, nessa parte, tá aqui, né? Então, se eu disser que I é a corrente total, aqui na parte laranja, eu vou ter uma fração de I total. Tá beleza? Não é toda a carga que passa por ali. Joia? Então, né? O que que isso quer dizer? Quer dizer que, né? Se fosse igual ao que a gente tinha, vamos aqui olhar. Se fosse um condutor normal, também de raio R, a corrente só estava ali onde? Na superfície. Se eu pego essa região do espaço aqui, a corrente que eu fiz, cara. Aqui a corrente é zero. Não tem corrente. Ótimo. Se eu quero saber agora, bom, o campo magnético gerado por esse fio. Essa é a brincadeira, né? Então, tem simetria? Pergunto. Se eu olhar aqui, né? Se eu olhar de frente, né? E pensar simetria, eu vou colocar o quê? Uma linha imaginária. Se eu pegar uma linha imaginária ao redor do fio e colocar um camaradinho aqui em cima, ele vê uma coisa. Se eu correr com ele e ele parar em algum outro ponto, ele vai ver a mesma coisa? Vê a mesma coisa, né? Se o fio for muito longo, ele pode correr para a direita ou para a esquerda, que ele vê a mesma coisa. Então, esse é um problema pela própria forma como eu estou desenhando, né? Que tem simetria cilíndrica, né? Então, eu posso aplicar a lei de Ampère, né? Sim, né? A resposta é sim. Oba, então vamos aplicar a lei de Ampère. Lei de Ampère, então, diz para mim que a integral de linha de B escalar L é igual a μ0 vezes a corrente interna, que está trespassando a, né, minha linha imaginária, que eu vou chamar de linha amperiana. Ok? Vamos supor o caso real do fio de cobre. Dentro do fio de cobre. Então, se esse camarada aqui, né, agora é a minha linha amperiana, né? Esse cara é a minha linha amperiana. Aí eu pergunto, qual é... Deixa eu puxar mais para baixo esse cara. Né? Aplicando aqui no caso desse cara. Então, de cara, se esse camarada é minha linha amperiana, pergunto para vocês, tem corrente passando pela superfície delimitada pela linha amperiana? Não. Corrente é zero. Então, no caso
do fio de cobre, né? A corrente sendo zero, então esse cara aqui é zero. Isso implica que o meu B só pode ser que aqui tem uma igualdade. Se do lado direito vai dar zero, do lado esquerdo tem que dar zero. Do lado esquerdo dá zero. Tem pedacinhos de linha? Tem, ó, eu desenhei aqui a linha amperiana, então dl não é zero. Para que seja zero, seja igual a zero, o B é zero. Então, aqui dentro do meu fio de cobre, o campo magnético é zero, né? Então, D, né? Dentro é igual a zero. E se agora, né? Então, vou chamar esse cara aqui de linha amperiana 1. E se agora eu pego uma linha amperiana agora com uma outra cor, agora uma fora do fio? Agora aqui eu tenho a minha linha amperiana 2. E ela tem um certo raio R minúsculo. Lembrando que o fiozão tem raio R1, né? Então, Rzinho aqui, esse cara. Rzinho. Tá lá. Ué, então agora tem corrente lá, né? Tem corrente. Se agora tem corrente lá, vamos aplicar agora aqui. Deixar para do lado de cá e aplicar, né? Então agora integral V escalar dl é igual a μ0 i. Tem corrente lá dentro? Tem. Quanto que é? É a própria corrente que está trespassando no fio. μ0 i. Quero campo magnético. Eu já sei, então, do lado direito aqui da minha lei de Ampère. E do lado esquerdo. Então, vamos definir, né, uma integral, né, a linha de... desculpe. Vamos definir o sentido de integração. Ó, se está saindo, eu estou dizendo, coloquei aqui, já falei que é I e é I positivo, então saindo é positivo, então eu estou falando para vocês que eu estou no sentido, né? Vou estar no sentido anti-horário, positivo, joia? Cadê o campo magnético? Então vamos pegar um pedacinho aqui, desculpa, antes de eu pegar. Então meu DL está aqui. Esse é o meu DL. Eu preciso saber dos vetores para poder fazer o produto escalar. Cadê o campo magnético, né, devido a um fio transportando corrente aqui? Foi a experiência que disse para a gente. Ele circula, né, e vai pela regra da mão direita. Viu como tudo é a mesma regra? Por quê? Porque vai ficar igual mesmo. Então ele está saindo, então o campo magnético vai estar circulando no sentido anti-horário. Então, em qualquer ponto aqui, né, da minha linha amperiana, né, o meu B vai estar paralelo ao DL, né? Qualquer ponto. Se você pegar um pedacinho aqui, cadê o B ali? Ele circula. O B está aqui agora. O desenho está uma bagunça hoje. Então, sabendo disso, então agora a gente sabe fazer essa continha. Vamos continuar ela aqui, ó. Então vai ser integral de linha, de módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Em todos os pedacinhos que eu piquei, né, a minha linha amperiana, o ângulo é zero. Se o ângulo é zero, o cosseno é 1. Cosseno de zero. Então, esse cara que está aqui simplesmente é a integral de linha B
dl. Agora, mesma coisa. Se eu corro com o menininho aqui para fora, por fora, né, meu bonequinho, ele sempre vê a mesma coisa, essa é a ideia da simetria, então o campo magnético, né, em módulo tem que ser igual em todos os pontos da linha, né? A gente já sabe que isso é verdade. Então, o B que está aqui, ele é constante. Por simetria a gente observa isso, né? Ora, então tiro ele para fora da integral, vai dar simplesmente integral de dl fechado. Quanto que vai dar essa integralzinha ali? Tudo que está aqui vai dar o tamanho da linha. Quanto que é o tamanho da linha? 2πr, né? Então, integral de b escalar dl, sobrou só quem? Né? Ficou b 2πr. E quanto que isso tem que dar? 0i. Quanto que é o b fora? Só passar o 2πr dividindo. 0i sobre 2πr. Esse cara aqui é o módulo, né? Ali, eu coloquei na parte de cima, eu coloquei o vetor, né? Que é zero, né? Eu posso dizer que um vetor é igual a zero, né? Agora aqui o módulo ele é diferente de zero. Olha só, esse resultado é exatamente o que a gente já tinha obtido fazendo aquela integral, né? Que foi o primeiro exemplo aqui, ó, usando Biot e Savart. Mi0i sobre 2πs. Só que eu chamei de S aqui a distância do fio. Aqui eu chamei a distância do fio de R, né? Ah, cara, da hora, hein? Viu como é que foi aplicando simetria aqui? Eu cheguei aqui, na verdade, essa continha aqui é só 3 linhas, né? Segunda parte é 3 linhas. Aqui, fora, quando agora a corrente está homogeneamente distribuída. Então, B, o campo magnético fora é igual eu já tinha feito, né? Então, aqui, meu B em módulo, mi0 i sobre 2 e aí. E agora? Agora a diferença é, vamos calcular dentro. B dentro, eu preciso saber quanto que é a corrente, né? Que está aqui dentro, ó. Então, ó, essa aqui é a minha linha amperiana. Essa é a minha linha amperiana. A lei de Ampère diz que só conta a corrente que está dentro. Então, é só essa corrente que está aqui. A corrente que está fora, eu não vou contar. Ela não interfere ali, naquela linha amperiana. Não importa para mim. Então, a corrente que está dentro, aqui, né, a corrente interna, ela é uma fração, né? Tá aqui, ela é fração de I. Mas quanto que é essa fração? Coisa que químico adora. Regra de 3 é proporcional à área, porque ela é homogeneamente distribuída na
no volume do cara, do fio, né, do cara. Então, regrinha de 3 simples, né? Se, quanto que é a área desse camarada? Então, π é rã ao quadrado, passa quanto ali? I. π é r ao quadrado, vai passar quanto? É o I interno. Então, daqui, um I interno vai ser simplesmente igual a quem? Né? R ao quadrado, isão, sobre R1. Esse é o I interno. E aí, quanto que vai ficar integral agora? Ó, vou até me repetir, ganhar mais espaço. Vem vindo coisa difícil para fazer conta? Não, esses desenhos aqui, né? Te assusta? Não, não, não. Então, a mesma coisa, né? Integral de B escalar dl, eu vou colocar saindo positivo, campo circulando no sentido anti-horário, o dl também no sentido anti-horário, e tem simetria? Tem, né? Esse cara aqui vai dar simplesmente B, né? 2π, né? R. E vai ser igual a quem? M0 vezes I, que está trespassando a minha linha periana lá. Quem que é? M0, R ao quadrado, I sobre R ao quadrado. Então, meu B, agora aqui, meu B dentro, vai ser, né? Olha só, R aqui vai com quadrado, né? O 2π passa dividindo, então vai dar M0 sobre 2π, R sobre R ao quadrado, tudo isso vezes I. Fechou aí, ó, meu cálculo desse cara. Né? O mais importante aqui é a gente ver aqui, né? É a comparação com o fio de cobre. Dentro o campo magnético dá zero. Vou até tirar esse vetorzinho aqui, não confundir ninguém. P dá zero. Fora dá o que a gente já tinha calculado para o Biot e Savart, né? Agora, aqui fora é igualzinho o fio de cobre, porque é a corrente total, não importa se ela está distribuída no volume, né, do fio, né, em toda a seção reta dele, ou se está só na superfície do fio, né, porque eu estou fora, então a corrente é idêntica, né. Agora, dentro vai mudar, né, então vai ser M0 sobre 2π, esse 2π caiu aqui, né, R sobre R ao quadrado, vezes I. Um pouquinho diferente, né, M0I, né. Beleza? Alguma dúvida? Segundo exemplo meu aqui. É o do super importante, tá? Um exemplo prático, mas super importante, né? Que é o campo de um solenoide. Vou jogar esses caras aqui para baixo. Bem para baixo. E aí, o que é um solenoide? Solenoide é esse cara que tá aqui, ó. Eu já peguei esse desenho para ajudar a fazer as nossas continhas. Né? O que é o solenoide? É um fio enrolado, tá? Deixa eu
pega um suporte qualquer, pode pegar o meu dedo aqui, ou pode pegar a caneta, né? Eu, quando fazia lá no colégio técnico solenoides lá para o laboratório, a gente pegava uma caneta e enrolava na caneta. Tantas e tantas voltas que eu queria, que depende da espessura do fio. Se for um fio fininho, posso dar muitas e muitas voltas. Se for um fio mais grosso, nesse mesmo comprimento que está aqui, eu vou dar menos voltas, menos espiras, né? Então, isso aqui é o meu fio, né? Um fio, simplesmente, o que que é? É um fio enrolado. Como é que é o campo magnético que ele gera? Essa é a grande sacada do solenoide, tá? Se a gente for pensar, um fio sempre vai transportar corrente, né? No sentido que ele transporta corrente, ele sempre vai gerar um campo magnético circular. Vamos pensar aqui, ó, que a minha corrente está descendo aqui, ó, né? Está descendo. Quando ela circula o fio, vou desenhar aqui, ó, né? Maior para a gente enxergar. Então ela tá descendo e tá fazendo, né? Vai lá para trás e volta aqui, fechando. Então vamos pensar, quando ela volta, é como se ela tivesse uma cara, né? De uma espira circular. Estou fazendo aqui em 3D, né? Com perspectiva. Então a corrente está subindo aqui e está descendo do lado de cá. Do lado direito, lá atrás, né? O campo magnético está fazendo voltinhas aqui, né? Está fazendo voltinhas no sentido, né? Que ele vai por trás e volta. Enquanto, na outro lado, quando ele desce, né? Quando ele desce aqui, então agora ele está fazendo o sentido contrário. Então ele vai dar voltinha no sentido contrário. O que, que é importante? Importante perceber que as linhas que estão circulando, elas se juntam no solenoide, dado esse sentido que eu desenhei, né? Corrente saindo aqui, subindo, vindo para cá, indo embora, né? As linhas de campo, elas vão se juntar e dentro, né? Nessa parte de dentro da minha, dentro da parte da minha, o campo magnético vai estar dado esse sentido, trespassando essa minha superfície aqui, da esquerda para a direita. Esse é o B. Dentro. E fora? Fora, eles estão se juntando, eles vão, na verdade, quem está passando lá por fora, né? Está indo lá por fora, vai estar indo da direita para a esquerda. Ver fora. Consegue enxergar? Espero que sim, né? Então, aqui é a cara que está aqui, ó, né? Das linhas de campo magnético. Se a gente for pensar, né? Então ele vai, né? As linhas vão se juntar dentro, vão estar indo da esquerda para a direita, né? Então as linhas de campo magnético, como a gente tinha colocado, se a gente for pensar, né? Que esse camarada é algo delimitado por essa região aqui, ó. Né? Esse lado de cá, né? As linhas de campo saem dele. Então esse cara aqui é o meu norte, como ele está colocando aqui. E do lado de cá, as linhas estão entrando. Esse cara aqui é o meu sul. O perfil de linhas de campo,
né? São idênticos, né? Muito parecidos, né? Como se fosse um ímã. Então, o solenoide, ele imita um ímã. Ah, peraí, deixa eu abrir aqui. Olha lá as linhas de campo. Dentro do ímã, né, as linhas de campo vão do polo sul para o polo norte. A gente viu isso por conta de que não tem como a gente, né, ter um único polo só. Lembra que a gente fez esse exercício, né? Conversamos a respeito disso. Então, as linhas saem, dão a volta por fora, né, do polo norte para o polo sul, saem do polo norte magnético e vão para o Polo Sul, e dentro do ímã vão do sul para o norte. A gente teve que fechar, né? A gente teve que fechar aqui pelo fato de que a experiência diz para a gente que, né? Sempre quando a gente quebra o ímã, aparece um polo sul, né? Ou um polo norte, não sei, né? Depende de onde você quebrar, né? Sempre você vai ter um polo norte e um polo sul. Então as linhas dentro, né? Tem que ser contrárias, no sentido contrário ao das linhas fora, ou seja, ela tem que circular, né? Só assim que a gente consegue implementar essa experiência, o resultado dessa experiência, dá para entender esse resultado dessa experiência, de que, né, sempre quando você quebra, parece um outro polo. Ótimo, então ele é muito parecido, então, né, com com um ímã, tá? Uma característica importante dele que a gente considera, né? O que que eu quero? Então, eu quero saber qual é o campo magnético gerado por esse ímã, né? Por esse ímã, né? Construído, né? É o solenoide, tá? Quais considerações que a gente faz? Primeiro, que a intensidade do campo magnético ele é proporcional à densidade de linhas de campo. Lembra que eu falei isso? Tá aqui ainda, ó, né? Intensidade de linha de campo. Se eu estou muito perto aqui do Polo Norte, nessa superfície A1 aqui, passa muitas linhas, né? Tem muitas linhas. Então, o campo magnético aqui é bem intenso. Quando eu vou para mais longe, mesmo aumentando a área da superfície para pegar mais linhas, né? Passa menos linhas. Então, aqui o campo magnético menos, na verdade, menos intenso. Então, aqui dentro tem muita linha. Então, aqui eu tenho um campo magnético relativamente intenso. Fora, se o meu solenoide for muito longo, né, as linhas de fora vão dar uma volta bem longa por fora, né, de tal maneira que aqui a intensidade do campo aqui, né, fora, né, não aqui nos polos, né, mas B fora, é muito pequenininho. É aproximadamente zero. Então, aonde que tem campo magnético? Dentro. Dentro. Então, eu quero saber qual é o campo magnético aqui dentro. Então, eu quero saber desse meu B aqui. Dentro do solenoide. Então, se eu quero saber dentro, e eu vou... Tem simetria? Tem simetria, né? Um cilindro e tal, né? Então, eu vou pegar e vou pensar aqui assim, ó. Então, aqui eu tenho uma seção reta, um corte para a gente entender. Nesse caso particular aqui, essa é a minha linha amperiana. Então, o que eu vou aplicar aqui é integral de B escalar dl sobre esse meu retângulo aqui, ó. A, B, C, D. Essa é a minha linha amperiana, fechada. É um retângulo, então eu vou integrar sobre todo o perímetro. Então, eu vou fazer uma integral
né? De A até B, de B escalar dl, mais uma integral de B até C, também de B escalar dl, mais uma integral, ó, é aberta, porque são segmentos, de C até D, de B escalar dl, mais para fechar, porque é fechado. Então, para fechar, eu tenho que fazer mais uma integral de D até A de B escalar. Isso tudo tem que ser igual a quê? Vou puxar um pouquinho para cá. Isso tudo tem que ser igual a μ0 e total líquido interno lá dentro. Quem quer, dá um cuidado que a minha linha amperiana delimita que área? Que superfície? É uma superfície aberta, é como uma folha do papel. É esse cara que está aqui. Então eu tenho que saber que corrente que está trespassando esse cara. Joia? Então bora lá. Vamos fazer essas continhas aqui. Quando a gente faz a continha aqui, então, comigo, né? Primeira coisa é fazer um sentido de integração. Eu já defini o sentido de integração. Eu estou indo de A até B, A até B, B até C, C até D, D até A. Ó, eu estou circulando no sentido horário. Então, positivo para mim vai ser, né, entrando. Então, quando eu coloquei aqui de A até B, de B até C e tal, automaticamente, né, eu já estou dizendo que eu estou fazendo a integral de positivo no sentido horário. Isso significa, então, que corrente que estiver entrando é positivo, corrente que estiver saindo é negativo. Joia? Ah, e o sentido aqui da corrente? Ah, então, x entrando, né? Então, esse cara aqui, corrente que está entrando no. E aqui são correntes que estão saindo da tela, tá? Saindo negativo, entrando positivo pela regra da mão de direita, né? Então vamos fazer essa integral aqui. Então, o fato de tá entrando em cima, campo magnético dele dentro vai estar da direita para esquerda, fora da esquerda para a direita, mas fora a gente já sabe que é praticamente igual a zero. Na parte de baixo, o fio da parte de baixo, a corrente está saindo. Então aqui está circulando, regra da mão direita, o campo magnético dentro também está indo da direita para a esquerda. E na parte de fora, parte de baixo do meu desenho, né, fora do solenoide, está indo também da esquerda para a direita. Mas fora, a intensidade é praticamente zero. Então vamos lá. Então aonde que a gente sabe que a integral vai dar zero? De C até D, de C até D. Cadê? De C até D, está aqui. Essa integral que está aqui vai dar quanto? Zero. Por que deu zero? Porque esse cara que está aqui é integral na parte de fora. Eu estou aqui, ó, de C até D é fora. Quanto que é o B fora? Aproximadamente zero. Então, essa integral dá zero. Quanto que vai dar de B até C? E quanto que vai dar de D até A? Olha, nesse pedacinho que está aqui, ó, vou até marcar ele.
Nesse pedacinho que tá aqui, ó, é uma coisa, e nesse pedaço que tá aqui, tá na parte de fora. Então, de B até C, eu tenho dois segmentos, dividido em dois segmentos. Quanto que vai dar a integral quando eu vou dos anéis de corrente até C? Zero, porque B, aproximadamente aqui, zero. De B até o fio, o B é diferente de zero. Porém, aqui, nesse pedacinho, eu estou subindo de B, assim, então meu DL está subindo, enquanto o meu B está para a esquerda. Qual é o ângulo entre os dois? Então, né, nesses pedaços que está aqui, o ângulo entre eles é 90 graus. Cosseno de 90, π sobre 2 é zero. Tem B? Tem. Tem DL? Tem. Mas não importa. Vezes zero vai dar zero. Né? Então, de B até C também vai dar zero. Por quê? Porque cosseno de θ é igual a cosseno. Opa! Enfim. Cosseno de π sobre 2. Né? E cosseno de π sobre 2 é zero. Quanto que vai dar de D até A? De D até A, ou de D até A até aqui, também vai dar zero, mesmo igualzinho de B até C. Mesmo argumento. Ele está comendo, olha só. Ele não está deixando eu escrever. Comendo minhas letrinhas. Olha lá. De novo, porque aqui é cosseno de π sobre 2, que é igual a zero. Estou entendendo. Deixa eu fazer um. Até travou. Deixa eu. Deixar ele. Se ele para, né? Zero também. Joia. Então, o único que dá diferente de zero pra gente é a integral dentro de A até B. Né? Por quê? Então, agora vamos pensar aqui. Ó, né? Nessa parte, nesse segmento, né? Onde que está o DL? Então, nesse segmento. Né? Então, de A até B, o meu DL está aqui. E cadê o B? Está aqui também. Ah, então qual que é o ângulo entre eles? Então, cosseno de θ é igual a cosseno de zero. Opa, zero, que é igual a 1. Joia. Né? Então, vamos fazer aquela integral lá. Então, integral de B escalar dl é igual a integral
de módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes cosseno de zero é 1, né? De A até B. Dentro, B é constante, vai para fora, integral de A até B, dl. Ou seja, esse camarada que está aqui dá simplesmente o comprimento, que eu estou chamando esse comprimento aqui de um L maiúsculo. Esse cara aqui é B. Bzão, L, que vai ser igual então a M0 e interno. Mas então agora vem a pergunta: quanto que é a corrente que está trespassando essa região amarelinha que está aqui? Vai, depende de quantos anéis eu englobei, né? Quantos anéis eu tenho ali? Depende se eu usei um fio pequenininho, um fio grandão, não é isso? Né? E também depende do comprimento L, né? Então, o I interno aqui, ele vai ser igual aqui. Cada fio, então só importa para a gente, né? Esses caras que estão entrando. Ele é positivo, então está entrando, né? Então vai depender do quê? Qual que é o comprimento? L. Todo mundo tem aqui. L vezes. Eu enrolei, então eu sei quantos fios, quantos anéis eu tenho por comprimento. Isso é o que a gente chama de N, né? N é a densidade, então é o número de espiras por comprimento. Então, Elão vezes N dá, né, o número de espiras que está lá dentro. Cada espira tem que corrente? I. Que é a mesma corrente que está circulando. Passa uma, duas, três, quatro, cinco, seis, quantas vezes for, né? Ali, então, interna L, N é a densidade de espiras por unidade de comprimento, vezes a corrente que está circulando no solenoide. Então, né? Esse cara que está aqui, M0, né? Elão, N, I. Então, juntando agora esse lado com esse lado, eu observo que posso cancelar? Posso cancelar. E o B do meu solenoide, lá dentro do solenoide, é igual a M0, densidade de espiras por unidade de comprimento, vezes I. Então, se eu quero, né, um campo magnético bem intenso, então eu vou escolher, né, numa determinada região do espaço, eu vou escolher um fio bem fininho, de tal maneira que eu consiga fazer muitas voltas no mesmo tamaninho, né, no mesmo, por exemplo, em 1 centímetro eu consigo dar o maior número possível de voltas, né, é a mesma corrente que vai passar. Só que tem, claro, outros problemas técnicos. Na medida que eu pego um fio muito fininho, a resistência elétrica do fio aumenta, né, e aí efeito térmico, né, esse fio vai esquentar mais, tá? Vai dissipar mais potência, efeito Joule, né? E para ter a mesma corrente, eu vou precisar de ter uma diferença de potencial elétrica maior, então vai ter uma série de inconvenientes para manter esse campo mais intenso. Joia? Esse é um solenoide. Então, é um típico, um exemplo típico para a gente fazer uso da lei de Ampère. Agora, terceiro exemplo. Solenoide. Solenoide não, desculpe. Toroide.
Nunca sei se tem acento. Toroide não tem acento, não. Solenoide também não tem acento, não, né? Quem que é o toroide? Aqui o meu toroide. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o solenoide, pego o solenoide, compridão aqui assim, agora eu vou fazer isso. Vou juntar as extremidades dele. Eu vou fazer um toroide. Então ele vai estar enrolado, né? Ele está enrolado aqui, né? Então eu vou pegar, tipo, né? Um núcleo redondo e vou circular ele com, né? Um fio. Então vai transpassar, né? A mesma corrente, né? Em todos os anéis, em todas as espiras que você enrolou aqui. Então, isso aqui é simplesmente para ilustrar o que é o meu toroide, né? Se é torói ou toroide. Se for toroide, tem acento. Enfim, então aqui eu tenho, corto ele aqui agora. O toroide está aqui, corto ele no meio, tá? E aí eu quero campo, né, magnético, né? E eu tenho aqui, né, três percursos diferentes, tá? Um percurso aqui, uma primeira linha, eu vou fazer em vermelho aqui, ó. Primeira linha amperiana, uma segunda linha amperiana, né, em azul, tá lá dentro do toroide. A primeira linha amperiana em vermelho tá aqui na região, né, fora, mas dentro. Aqui tá lá dentrão do toroide. E aí o meu terceiro, né, não terminei de meu terceiro percurso, minha terceira linha amperiana tá aqui, fora do toroide. Tá? Então, quero campo magnético nessas regiões do espaço. Tá? Então, de novo, né, tem simetria? Tem simetria. Integral de B escalar dl é igual a μ0 e está trespassando. Né? Esse meu Mi aqui, toda hora fica um Mi bem legal. Né? Então, vamos lá. No percurso 1, né? Na linha amperiana, número 1, está em vermelho. Quanto que vai ser o campo magnético ali? B escalar dl vai ser igual a... Tem corrente trespassando nessa área aqui? Não. E interno é igual a zero. Então, né? M0 e interno. E o I interno é zero. Se o I interno é zero, então o B ali, B1, é igual a zero. Não tem campo aqui dentro. Né? Agora, vamos pular para a linha amperiana 3. Então, de novo, vamos lá. Integral de B escalar dl
é igual a zero I interno. Agora, eu quero a minha pergunta é, quem que está trespassando tudo que está aqui? Ué, tem corrente que está entrando e tem corrente que está saindo, né? Então, quantos estão saindo? Quantos anéis eu tenho, né? Quantas estão saindo? Olha, tanto sai quanto entra. Por quê? Porque ele dá uma volta, né? É um anel circular. O que, né? Entra embaixo, dá a volta, sai em cima. Então, tudo que estiver entrando tem um correspondente saindo. Então, I interno vai também ser zero, só que diferente. Aqui também é zero, né? Zero. Por que que aqui deu zero? Não tem corrente. Aqui dá zero por quê? A corrente líquida é nula, né? Você vai somar um tanto positivo mais um tanto negativo, só que o tanto negativo é igual ao tanto positivo, então resultado dá zero. Portanto, o campo B fora continua dando zero. Olha que legal, olha só. O que a gente falou antes? Que o B fora do solenoide é zero. A única coisa que eu peguei e fiz para transformar o solenoide, né, num toroide é juntar as extremidades. Quanto que der o campo magnético fora do toroide? Zero. Mas o toroide é um solenoide com jeitinho, né? Aqui, o legal é que, pensar em que, né? Aqui é quase zero fora, por quê? Porque as linhas têm por onde sair. As linhas saem, dão uma volta por fora até entrar aqui no Polo Sul de novo, né? Quando a gente fecha o toroide, não tem mais, né? Porque as linhas que estão dentro sair para fora, elas se fecham nele mesmo. Não precisa sair para fora para dar a volta, né? Mas é o que a gente esperava, né? Da nossa aproximação não é tão ruim assim. E aí, então, né? Agora, para terminar, né? Agora no percurso, né? Agora aqui, ó, nessa região do espaço. Corrente está entrando. Corrente está entrando. Então, vou optar por fazer uma integração no sentido horário positivo, tá bom? E o B, por quê? Quando eu faço no sentido do, 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 das correntes entrando, né? O B vai na mesma posição. Então, DL fica paralelo ao B. E aí o produto escalar vai dar positivo. Então, agora, né? Na linha amperiana número 2, lá dentro do solenoide. Integral. B. Escalar DL. Eles são agora, né? Paralelos. Então, vai dar integral de B, módulo do primeiro, DL, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Ângulo entre eles, zero. Cosseno de zero, 1. O B, ele é o quê? Constante, sai para fora da integral, vai ficar só a integral de DL. Integral de DL é o quê? Né? Se eu estou chamando de R um raio, então o comprimento que está ali é 2 pi vezes o
raio interno do toroide. Vai ter que, tudo que está aqui vai ter que ser igual a μ0 I. Agora, esse I é a corrente interna. Quanto de corrente, quantos x eu tenho aqui? Quantas espiras eu tenho? É o número total de espiras, né? Então, a corrente que está aqui, o I interno, vai ser N, o número total de espiras, você que enrolou o toroide, vezes a corrente I que você está passando por ele, né? Então, B vai ser μ0, N, que é o número total de espiras que você colocou ali, né? Vezes a corrente que está passando, dividido por 2 pi R, que é o perímetro do seu B do toroide. E aí, esse é o último exemplo da aula de hoje, 34. Vou parar por aqui. O que falta então para a gente terminar esse capítulo? Terceira parte da aula da semana que vem. Tinha separado, né? Nós vamos falar de materiais magnéticos. Então, nós vamos falar de momento de dipolo magnético, nós vamos falar de spin, portanto, também, né? Só que existem dois momentos de dipolo magnético quando a gente considera um átomo, tá? Que é o momento de dipolo magnético devido ao movimento orbital do elétron e o momento de dipolo magnético intrínseco do elétron, que é o spin dele, ou para cima ou para baixo. Então, tem dois momentos de polos magnéticos. E aí, então, a gente vai falar disso, né? Quais são, né, as propriedades magnéticas que a gente, principais, tá? São várias, são muitas. A gente, basicamente, nós vamos falar de três, tá? Né, que são né, o diamagnetismo, o paramagnetismo e o ferromagnetismo. Então, são as três principais propriedades magnéticas, comportamentos, né, ferromagnéticos que a gente encontra na natureza. Tem muitos outros tipos. Tem ferrimagnetismo, tem antiferromagnetismo, tem antiferrimagnetismo, né? Tem vidros de spin, né? Tem muitas coisas interessantes, tá? Obrigado, então, pela atenção de vocês. Eu vou parar por aqui. Um bom fim de semana, tá? Um bom descanso. Boa noite, bom fim de